Maravilhosa, nos alegramos. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, vamos ler do versículo 1 ao 7, texto bem conhecido. A epígrafe diz: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Ela foi, se trancou com seus filhos, eles lhes traziam as vasilhas e ela as enchia. Sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Podeis assentar, queridos. Um texto bem sugestivo para falar sobre a temática familiar, falar sobre família. E nós estamos neste trimestre da Escola Bíblica Dominical estudando sobre família. Recomendo que você venha no domingo pela manhã para juntos crescermos em aprendizado sobre família, a maneira como o Senhor nos instrui. Este texto destaca muito a respeito disso. Embora numa situação difícil, o marido desta mulher que se apresenta e não é citado o nome, partiu. Servo do Senhor foi tomado, foi levado, mas ele deixou um exemplo, ele deixou uma família com algumas características que nós podemos aplicar para a nossa família, para o nosso dia a dia. Primeiro exemplo, o primeiro destaque que eu quero que você pense comigo é a respeito do início do texto, no versículo de número 1, quando a mulher se dá conta de que está viúva, está desamparada, está precisando de ajuda, ela sabe a quem recorrer. Veja, dentro das nossas casas, nós precisamos também trazer a instrução aos nossos filhos, à esposa e nós mesmos, devemos saber a quem nós podemos recorrer na época da crise. Chega uma pandemia, chega uma doença, chega um acidente, chega uma enfermidade e muitas pessoas ficam desesperadas porque não sabem a quem recorrer. Ora, eu e você sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. O socorro vem do alto. A mulher correu ao representante de Deus que ela tinha. Olha a visão que ela tinha a respeito do homem de Deus, de um representante da igreja, digamos. Qual é a visão que os nossos filhos têm a respeito de Deus, a respeito da sua representação na terra, que é a igreja de Cristo? Será que eles nutrem um respeito, eles nutrem um desejo de estar ali? Quando estiverem passando por dificuldade, eles procurarão ajuda neste local, ou eles procurarão em outras portas? Tem muita gente por aí procurando em diversas portas e não encontrando saída. Mas a igreja tem a resposta, não por si mesma, não por sua própria característica humana, mas porque ela é representante de Deus na terra. A mulher procurou o homem de Deus. Uma boa visão da igreja tinha sido deixada, ou uma boa visão sobre o homem de Deus tinha sido deixada naquela família. Precisamos vigiar. A maneira como nós falamos a respeito da casa do Senhor e a respeito do Evangelho dentro de casa, vai criando a honra que os nossos filhos têm a respeito de Deus. E eu estava pensando, orando sobre isso, hoje pela manhã, o pastor Marcos Tedesco, nosso coordenador geral do departamento infantil, falava sobre as atividades que são desenvolvidas com as crianças em nível campo.
E como é importante nós criarmos as crianças nos caminhos do Senhor. Como é maravilhoso quando eles têm prazer em estar na igreja, em cantar, em conhecer as histórias bíblicas. Então, como é importante nós desenvolvermos uma linguagem sadia a respeito de Deus e a respeito do ambiente em que Deus atua. Nós vamos à igreja porque Deus fala, Deus opera milagres, nós vamos à igreja para adorar ao Senhor e o Evangelho vai sendo pregado e elas também tomam a sua decisão pessoal por Cristo. Eu falo isso com convicção porque eu tive a grata satisfação de aceitar Jesus em casa. Ia na igreja, mas ainda não tinha tomado a minha própria decisão pessoal. Mas em um culto doméstico, depois de um culto de domingo à noite, um culto doméstico em casa, eu aceitei a Jesus, a minha própria decisão aos 6 anos de idade. É importante que os nossos filhos tenham esta visão a respeito de Deus, a respeito da igreja. Não deixe que crie no pensamento, no coraçãozinho deles, uma imagem negativa a respeito do homem de Deus, a respeito da casa de Deus. Considerar a igreja um ambiente de acolhimento, um ambiente de milagre. Quando se deparou com a situação, o marido havia sido tomado, morreu, ela correu ao homem de Deus para pedir uma ajuda. Ela sabia que ali alguém iria fazer alguma coisa. Veja que isso também impõe sobre nós cristãos uma responsabilidade de ajudarmos os nossos irmãos, de ter esta consciência de comunidade, para que não despeçamos ninguém de mãos vazias, mas na casa de Deus haverá uma resposta, na casa de Deus haverá um milagre, haverá um direcionamento para solucionar o problema, independente de qual seja. E isso nós temos observado muitas pessoas. Talvez se você tivesse a oportunidade, testemunharia de momento que chegou na porta da igreja desolado, desesperado, sem saber para onde correr, mas aqui houve uma luz, porque aqui o Senhor opera e precisa continuar operando com liberdade. A mulher sabia onde recorrer, ela tinha uma boa imagem do homem de Deus. Os seus filhos também, e tinham uma boa imagem não somente a respeito do homem de Deus, e eu trago parafraseando para o ambiente eclesiástico, mas tinham uma boa visão também do seu pai. Olha qual foi a argumentação desta mulher no versículo de número 2. No versículo número 1 ainda. Ela diz assim, tu sabes, quando está falando com Eliseu, tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. O que ela quis dizer? Profeta Eliseu, o Senhor sabe que o meu marido era um homem de Deus. Era um homem temente a Deus, dava bom testemunho em casa, não era por mau testemunho que deixou a família numa situação difícil, não, ele tinha um bom testemunho de cristão, ele deixou um bom exemplo para os filhos tinham o exemplo de um homem de Deus em casa, essa era a imagem que a mulher tinha a respeito do seu marido. Todos nós precisamos estar sempre cuidando a manutenção no casamento, com relação aos filhos, com relação aos vizinhos, como está a visão que eles têm de mim. Se um dia faltar, houver um problema, qual vai ser a visão que eu deixei a meu respeito? A mulher testemunhou, tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, deixou um bom testemunho. Precisamos cuidar, zelar pelo respeito. Vigie ao máximo, porque o inimigo tem atentado contra as famílias para tentar dividir o casamento, tentar causar intriga no lar. E as janelas que nós vemos começam a apresentar coisas tão maravilhosas e tão falsas. Valorize e dê bom testemunho dentro da sua casa. Deixe um bom histórico de um altar de oração, de um exemplo de homem e de mulher de Deus, para que seja lembrado este exemplo. Como é bom nós vermos quando uma família se reúne para lembrar do bom testemunho que ficou de alguém que já partiu, um testemunho de servo ou de serva do Senhor. Qual é o testemunho que nós deixamos para nossos filhos, para o nosso cônjuge, para os nossos vizinhos, para aqueles que estão ao nosso redor? Vigie para não perder o respeito
independente de quem for a culpa, o respeito dentro da casa, dentro do lar. Como é importante. Indo à frente, a mulher então, ela tem uma boa visão do homem de Deus, sinal de que aquele casal não murmurava a respeito do profeta. Ela tem uma visão boa do seu marido e ela comenta isso com o homem de Deus. E agora Eliseu pergunta: o que você tem em casa? O que eu vou fazer por vocês? O que eu posso fazer por vocês? O que tem em casa? Você já parou para analisar o que você tem em casa? Duas perspectivas aqui. A primeira é que é importante você valorizar o que Deus te deu. O que você tem na sua casa, valorize, é Deus que te deu. Não comece a denegrir, a diminuir a importância, a validade, o valor, não. É presente de Deus, seja esposa, seja os filhos, seja bens materiais, seja outras características, seja iniciativas ou características próprias de cada um, valorize. O que você tem em casa, valorize, Deus que te deu. Não fique diminuindo. Não fique diminuindo. Deus pode usar aquilo para trazer a tua salvação. Outro aspecto, a visão espiritual. O que ela tinha em casa? Será que ela tinha altar de oração? Será que ela tinha pelo menos um pouquinho de azeite em casa ou já estava se acabando? Será que ela tinha um bom exemplo de diálogo com os filhos? Ela tinha o respeito e a sujeição dos filhos para tomar uma decisão unida àquela família? O que tem em casa? É através do que tem lá na casa que vai operar o milagre. Às vezes a pessoa procura em tantas portas e espera um grande milagre acontecer, e Deus está esperando para começar a agir lá dentro da casa, através de coisas que parecem pequenas, parecem insignificantes, mas é ali que Deus quer usar e glorificar o nome dEle. É ali que Ele quer iniciar o milagre. Ela tinha um pouquinho de azeite, uma botija de azeite. Ainda tem azeite na sua casa, nem que seja só um pouquinho. Através deste azeite o Senhor pode fazer a multiplicação. Precisa cuidar para não faltar o óleo. Quando a gente fala em óleo aqui na linguagem eclesiástica, é unção de Deus, é experiência com Deus. Às vezes a gente até usa a expressão: parece que está tão seco, não tem óleo, não tem unção, está só na sabedoria humana, na retórica humana, na visão carnal. Não, que tenha óleo nos nossos lares, e que este óleo se multiplique para glorificar a Deus, para o milagre acontecer. Valorizar o que tem em casa e não deixar acabar o óleo, não deixe faltar o óleo. Quando Eliseu percebeu que ela tinha uma botija de azeite, pode ser Eliseu, pode ser um direcionamento de Deus, né? O próprio Deus através de Eliseu, mas enfim, ele deu uma direção a seguir. Não sei se era a resposta que a mulher esperava. Talvez ela esperava sair ali da frente do profeta com um valor para quitar as dívidas dos credores. Talvez a perspectiva que ela esperava receber a resposta era uma e foi diferente do que ela recebeu. Isso acontece muito conosco. Às vezes a gente vem com uma pergunta ou com um problema e espera uma resposta, já está meio formatada na nossa cabeça, e o Senhor responde diferente. Ele, ao invés de dar o peixe, Ele manda pescar. Aqui, ao invés de vir já um dinheiro, talvez para quitar as dívidas, veio uma tarefa para ela fazer. Então Ele não resolveu a situação de imediato, mas Ele instruiu como a solução seria alcançada. Esteja atento para a voz de Deus. Às vezes você está com um problema e você ora, você faz uma campanha, você jejua, e a resposta vem, mas você ignora, porque você esperasse que viesse a resposta pronta, mas Deus está dando a instrução de como resolver. O profeta disse como ela poderia resolver aquela situação. Ele instruiu como ela deveria proceder. Não foi ele que entregou de mão beijada a resposta. E o que ela fez? Obedeceu. É importante obedecer, isso todos nós sabemos, né? Algum pregador já disse que o alfabeto do cristão é obedecer, né? Então sabemos que precisamos obedecer ao Senhor, a instrução que Ele nos dá. Percebe-se aqui
que ela tinha um bom testemunho na vizinhança. Quando Eliseu diz: vai, pede emprestadas dos teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas, percebe que era necessário um bom relacionamento com seus vizinhos. Nós estamos nesta terra como luz para este mundo. Vigilância, bom testemunho, né? A sociedade, a maneira como nós vamos desenvolvendo a nossa vida, vamos nos tornando mais individualistas. Isso é reflexo da cultura do tempo, mas o bom testemunho, a boa amizade, a boa vizinhança precisa manter. Se um vizinho meu tiver um problema, será que ele vai pedir oração para mim? Ou ele não vai nem passar perto? Será que ele vai recorrer a mim para alguma ajuda? Não. Essa mulher, numa situação que ela estava, ela podia pedir emprestadas vasilhas para seus vizinhos, e pelo visto foram muitas, né? Não eram poucas vasilhas. A importância do bom testemunho, uma imagem construída no diálogo e no relacionamento, não somente nas redes sociais. Muita gente tem uma boa imagem nas redes, mas no dia a dia não é a verdade, né? Mas ela tinha, parece, bom testemunho. Se entende que tinha bom testemunho. Versículo 4, Eliseu então dá a instrução, né? Pede as vasilhas emprestadas, então entra na sua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e deita o azeite nestas vasilhas, pondo à parte aquela que estiver cheia. Entrar dentro de casa. Há problemas que serão resolvidos ali no segredo do lar. É nas madrugadas, em claro, orando, ou é ao redor da mesa ajustando, fazendo as contas, tomando novas decisões, pedindo perdão, pedindo a visita de um homem de Deus. Tem coisa que é ali dentro, é entrar em casa, é resolver ali. Alguém diz: comer o pirão ali sozinho. Deus vai dar a vitória ali. Orar ali, altar de oração. Muitos tentando resolver nas redes sociais, resolver situações expondo ao mundo. E o Senhor pode começar a resolução lá dentro de casa, com um pedido de perdão, com uma mudança de atitude sincera, às vezes difícil, mas sincera. Vamos esforçar para melhorar. É aqui dentro que vai começar a vitória. A partir de hoje eu vou orar um pouquinho mais. A partir de hoje eu não vou proferir determinadas palavras. A partir de hoje, dentro de casa. Então Eliseu mandou ela entrar em casa, fechar a porta. É importante ter uma casa, não apenas um ambiente onde você passa para dormir, mas um lar, um lugar onde há o relacionamento familiar. Como isso está sendo atacado hoje. O lar, o ambiente em que Deus pode agir, o ambiente onde a família pode ter relacionamento saudável, não apenas um lugar que passa para dormir e não vê a hora de sair pela manhã. Entre em casa. A casa precisa estar cheia da presença de Deus. Precisamos cuidar para não deixar um espaço vazio. Espaços vazios vão sendo preenchidos com outras coisas. Então, entra em casa. Glória a Deus, é lá dentro de casa que vai ser resolvido. Segundo, fecha a porta atrás de você e dos teus filhos. Quais as portas que estão abertas na nossa casa para o inimigo atuar, para o inimigo lançar setas? Precisamos fechar, blindar essas aberturas. Entra em casa, fecha a porta, sentido de proteção, sentido de segredo, coisas que não podem ser expostas. Quais são as portas abertas? É uma fraqueza espiritual, moral, é uma tentação que está acometendo, é um vício que está batendo a porta, é uma seta do inimigo através das diversas janelas que temos. Então vamos fechar, vamos tampar esta porta que está aberta, vamos tampar as pequenas brechas que começam a se abrir, seja no matrimônio, no relacionamento, seja no relacionamento de pai para com o filho. Qualquer porta que possa estar aberta para o inimigo adentrar, faz uma análise pessoal. Como está? Será que eu estou deixando brechas para o inimigo começar a trabalhar na minha mente e no meu coração? Isso não só para casados e famílias, mas para solteiros também. Como está o meu testemunho diário? Será que não estou deixando uma porta aberta que o inimigo pode vir me enganar através desta abertura?
Vamos fechar a porta. Analise a sua vida, analise os filhos, quem tem filhos pequenos, como está? Onde ele está navegando? Com quem está se relacionando? O que está trazendo de informação para casa? As influências que está trazendo, que podem ali começar uma brecha para o inimigo. Vamos tampar essas brechas, essas aberturas. Vamos fechar essas portas. Vamos blindar a casa contra as setas do inimigo. Toda vez que uma porta é deixada aberta, algo ou alguém vai entrar por aquele espaço, ou vai usar para espionar. Muitas coisas se resolvem de portas fechadas. Vamos fechar as brechas. Tem coisas que a gente não está enxergando, precisa ajuda de Deus. Senhor, ajuda. Onde que está acontecendo? Por onde está entrando esta influência negativa na vida do meu filho, criança, adolescente, jovem, na vida do meu cônjuge, da esposa ou do esposo? Vamos fechar esta porta, nos dá, Senhor, a direção. Fechar a porta atrás de si e atrás dos filhos. Deus preza pela família. Então, depois de portas fechadas, começa a derramar o azeite. Deita o azeite sobre todas essas vasilhas. Derramar o azeite sobre os filhos. Deitar o azeite sobre a família. Uma visão espiritual é ministrar a bênção sobre o lar. Tem momentos difíceis para abençoar. Tem momentos que as emoções afloram. Momentos de ira. Inclusive a Bíblia recomenda que não fale nesses momentos. Vai orar, depois fala. Mas em momentos que vem uma palavra que não provém de Deus, guarda, fecha a boca. Só vai abrir a boca quando é para deitar azeite, quando é para abençoar, quando é para ministrar bênção sobre a casa. Vai ter momentos que o Espírito Santo vai despertar para você orar pela madrugada, orar pelos filhos, orar pelo cônjuge, orar pelo futuro, orar. Isso é deitar azeite. Quantas horas, se fôssemos quantificar, não sei como são somadas as orações do céu, mas se fôssemos quantificar, quantas horas eu tenho em depósito a respeito da vida dos meus filhos. Hoje à tarde ainda, depois de ler esse texto, orava pelo casamento do meu filho, da minha filha. Está com 10 anos e 7 anos, mas Deus vai dar um casamento abençoado, em nome de Jesus. Vai deitando azeite, vai deixando o Senhor te usar para abençoar. Então a visão espiritual, deita o azeite sobre as vasilhas, sobre a tua casa, mas também a visão material. Através do profeta, aquela mulher teve ali um segredo para a sua subsistência, teve ali uma revelação para um crescimento, uma prosperidade financeira. Ela tinha que quitar dívidas naturais. Então começa a realizar a visão que Deus te deu. Tem muitas coisas que aparecem por aí, são engodo, não são estratégias para você. Uma estratégia que Deus te deu, é ali que Ele vai te abençoar. Não despreze. Começa a crescer os olhos sobre coisas mirabolantes que aparecem por aí, propostas e coisas que às vezes não têm base. Fica firme onde Deus te colocou e continua deitando o azeite, continua fazendo o processo que o Senhor mandou, continua desenvolvendo aquilo que Deus te deu para a tua subsistência, derramar o azeite todos os dias, cansativo, são vários, mas continua, fica firme, não sai ao léu aceitando qualquer proposta sem os pés no chão. O que a mulher fez então depois das instruções? Eliseu deu a instrução, Entra, fecha a porta atrás de ti, dos filhos também, deita o azeite nas vasilhas, coloca à parte aquelas que vão ficando cheias. O que ela fez? Versículo 5, ela foi, se trancou com seus filhos, e eles lhes traziam vasilhas, e ela as enchia. Ela obedeceu. Como é importante obedecer, mas como é difícil às vezes. Falava hoje, sobre uma situação com o nosso pastor, que alguém foi instruído a se humilhar, mas como é difícil. Como é difícil abrir mão da razão e dizer: me perdoa, eu errei. É difícil obedecer às vezes, mas ela obedeceu.
Ela fez exatamente como o profeta mandou, ordenou, instruiu. Foi, se trancou com os filhos, eles traziam as vasilhas e ela as enchia. A gente precisa às vezes orar muito tempo para conseguir obedecer a instrução. Fala com um líder, recebe uma instrução, não me agradei, vou procurar outro. E a resposta vai sendo repetida, até que acha um que fala o que quer ouvir. Agora sim. Às vezes nós somos obstinados, colocamos um padrão de ação na cabeça e queremos que alguém concorde conosco. E às vezes podemos sair fora da direção de Deus. A mulher obedeceu, entendeu que era a voz de Deus e obedeceu. Não saiu reclamando, não saiu murmurando, contrariada. E os filhos também se sujeitaram. Os filhos também tinham responsabilidade para com aquela casa. Nós temos que aprender muito com as instruções que estão por aí a respeito dos filhos, que são parte do lar também. Estamos neste processo de aprendizado, eu também estou na mesma escola. Às vezes vê que coisa que agiu errado, pode melhorar, mas trazer essa consciência da responsabilidade dos filhos com o ambiente familiar, com o crescimento da casa, com a subsistência da casa, há as idades certas para isso, mas eles obedeceram, eles sujeitaram-se à orientação da sua mãe. Como é importante, como é bom uma casa onde as coisas fluem com a hierarquia correta, onde há essa obediência. Isso vem do exemplo. Se só falarmos e não fizermos, não adianta. Então, com o exemplo, eles também se sujeitaram, obedeceram e foram participantes da bênção. Glória a Deus. Quando eles obedeceram, foi enchendo as vasilhas, chegou ao fim, versículo 7, não há mais vasilhas, então o azeite parou. O milagre de Deus foi exatamente na proporção que ela precisava, na proporção da sua fé. Talvez tivesse conseguido mais vasilhas, teria sido um milagre maior, mas foi na proporção necessária. Na proporção da nossa fé, o milagre acontece. Tem segredos que Deus abre portas por tempo limitado. Não podemos cair na murmuração. Não podemos nos acostumar com aquele direcionamento. Há o momento certo que Deus diz, chega, parou. Agora é um novo processo, uma nova atitude. Não podemos ser consumidos pelo desejo de ter cada vez mais. O que leva as pessoas a ficarem afundados em dívidas, em jogos de azar, em tantas coisas? O desejo de ir cada vez além e multiplicar facilmente. A mulher entendeu, opa, chegou ao fim o milagre, vou voltar ao servo de Deus, que ele vai dizer qual é a direção a tomar agora. O azeite parou, o que eu faço? O milagre chegou ao fim, o que vamos fazer? Quando o azeite para, há também a instrução de Deus de como ela poderia proceder para finalizar a bênção então. Eu vejo no versículo 7 que o homem de Deus dá alguns princípios de administração para ela. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a dívida, e tu e os teus filhos vivem do resto. Primeiro, vamos resolver quitar as dívidas. Qual é o primeiro compromisso do servo de Deus? Tem as vasilhas cheias de azeite, vamos vender e vamos acertar o nosso compromisso com Deus. Vamos quitar aquilo que está pendente, vamos resolver. E depois, vive do resto, com sabedoria, com a boa administração, a bênção vai perdurar, vai acompanhar. Agora sim pode ser bem administrado, Deus é glorificado, a situação foi sanada, foi resolvida. Então veja quantas instruções na casa de uma mulher que ficou viúva, um momento de adversidade, que não era para se desesperar e cometer qualquer loucura, mas Deus iria trabalhar. Quando vierem adversidades, saiba que pode ser uma oportunidade para Deus trabalhar, para Deus efetuar um milagre, para Deus unir ainda mais a família, para Deus multiplicar a bênção, oportunidades que Deus nos concede todos os dias. Eu quero convidar você a ficar em pé, nós logo vamos orar. Que assim como aconteceu com esta viúva, nós possamos ter uma boa visão do homem de Deus, do lugar sagrado,
O cônjuge tenha também um bom testemunho dentro de casa. Os filhos, haja sujeição no lar. Que tenhamos a obediência para seguir as instruções conforme Deus tem falado. Somos teimosos às vezes, eu sei que não é fácil. Às vezes não é o que nós esperamos, nós queremos ir por um caminho. Bom, teve um profeta que Deus teve que usar uma jumenta, porque ele queria ir por um caminho. Nós somos teimosos, mas Deus é longânimo conosco. Deus está dando mais oportunidades para entrarmos pelo caminho. E se entrarmos, o milagre vai ser grande. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Talvez você esteja em uma situação difícil, que precisa uma direção a seguir. Parece que não vê saída para a solução. Deus pode esta noite dar um direcionamento para a sua vida, mas precisa estar disposto a obedecer. Talvez seja esse o problema, você não está querendo obedecer. Já recebeu a resposta, mas não queria andar por aquele caminho. Vamos orar juntos. Deus vai te dar graça para se humilhar e passar por aquele caminho. Talvez você esteja vendo que tem brechas abertas, tem portas abertas lá em casa, pastor. Eu não sei de onde que está vindo essa influência. Deus vai te abrir os olhos para você poder fechar a porta. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos para fechar, trancar todas essas portas em nome de Jesus. Talvez está descarrilhando a administração, não está conseguindo elencar as prioridades. Parece que o dinheiro some, nem deu para quitar o que estava pendente do mês anterior. Deus vai te dar graça. Precisa sabedoria, elencar as prioridades. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Se alguém desejar vir à frente, pedir oração pela sua família, oração pelo seu lar, pelos seus filhos, pode vir à frente que nós vamos orar pela sua casa, pela sua família, pelo direcionamento para o seu lar. Uma porta que precisa ser aberta para solucionar uma situação. Só você sabe, talvez nem falou para ninguém, tem até preocupação em ser exposto. Não, Deus vai te dar um milagre para resolver a situação no seu lar. Deus quer famílias felizes e abençoadas. Deus vai abençoar o seu futuro, em nome de Jesus. Temos alguns pedidos aqui, depois nós vamos orar. Pessoas que estão acompanhando online, que Deus possa visitar lá dentro da casa também, operar milagres. Vamos orar, estendo as mãos para cá, alguns irmãos estão chegando. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, ouve a oração do teu filho, da tua filha nesta hora. Se deparou com uma situação que não estava preparado e precisa de um direcionamento. Precisa, Senhor, de uma instrução de como proceder. Ilumina esta mente com uma visão do alto. Quais são os passos, Senhor, a tomar? Qual é o caminho a seguir? Opera o milagre, nós pedimos e confiamos nesta noite que Tu estás no controle. Ajuda, Senhor, a tapar as brechas, as portas que estão abertas, para que o inimigo jamais possa entrar neste relacionamento, neste casamento, ou neste relacionamento de pai e filho. Que esta casa seja blindada contra as setas infernais. Oh Senhor, ajuda-nos a vigiar aquilo que falamos, para que a família tenha uma boa visão de Ti, tenha uma boa visão de Deus, da igreja, das coisas sagradas, do matrimônio. Que haja, Senhor, a confiança, um bom relacionamento no lar. Guarda-nos, Senhor, de palavras que venham ferir, que venham causar desentendimento. Olha, Senhor, para este homem, esta mulher, sonda os corações e a mente, ajuda a fechar as brechas, se é lá no trabalho, se é através das redes sociais, se é através de outros contatos. Venha blindar os olhos, a mente, o coração, os ouvidos. Nós precisamos da Tua ajuda. Nós reconhecemos que somos falhos, mas queremos melhorar. Queremos ter um lar abençoado, uma família no altar sagrado, que pode abençoar as vidas também, através da bênção que Tu tens derramado, assim como fizeste com esta viúva. Dá, Senhor, o segredo da subsistência para o Teu filho, a porta aberta para a prosperidade. Está difícil continuar, mas o Senhor tem a resposta, e nós queremos dar ouvidos, ou seja, colocar em prática aquilo que o Senhor nos instruir. Obrigado, Senhor, obrigado pelo Teu trabalhar nesta noite, em nome de Jesus.